Olá! Hoje nós vamos fazer o estudo de Atos capítulo 14 na Bíblia de Estudo Pentecostal. Pedimos que o Senhor venha falar conosco através desse estudo, né? Então eu vou ler o estudo e vou fazendo comentários à medida que eu for tendo entendimento. No capítulo 14 de Atos, verso 3, diz assim: Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Foi da vontade de Deus que a pregação do Evangelho fosse acompanhada por sinais miraculosos para confirmar a veracidade do Evangelho. O Senhor Jesus falou, em Marcos 16, ele falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem, Então ele falou que iam ter, cura, expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, e aí aqui fala sobre esses sinais, Dessa maneira o Senhor cooperava com o seu povo e dava testemunho da veracidade da mensagem do Evangelho. Semelhante confirmação da graça de Deus com sinais e prodígios não é menos necessária hoje, à medida que enfrentamos os tempos difíceis dos últimos dias. Então vamos orar, para que o Senhor sempre nos use poderosamente e que Ele confirme a palavra dEle através de sinais e maravilhas. Como era no começo, Apóstolos. No 14:4 fala: E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Tanto Paulo como Barnabé são chamados apóstolos. Como termo mais genérico, apóstolo era aplicado aos primeiros missionários cristãos enviados pela igreja para pregar a mensagem do Novo Testamento. Apóstolo, num sentido especial, é aplicado somente àqueles que tinham recebido uma comissão direta de Cristo para implantar sua mensagem e revelações originais. Paulo era um apóstolo nesse sentido especial. Então, apóstolos não foram só aqueles discípulos que andaram com Jesus, Paulo e Barnabé foram chamados apóstolos e eles não andaram com Jesus no seu ministério terreno. Então existem apóstolos hoje, existe o ministério, do apostolado, que é aquele que é enviado por Deus, para abrir igrejas, para levar o evangelho e fazer discípulos para Cristo, aonde for. São os missionários mesmo, No 14:9 fala assim: Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Interessante isso aqui, Porque Paulo, o Espírito Santo revelou para Paulo que aquele homem que era aleijado tinha fé para ser curado. É interessante como funciona essa questão da fé, Porque Jesus sempre dizia, tua fé te salvou, que seja conforme a tua fé. Então a fé é fundamental, mas essa fé quem dá? É o próprio Espírito Santo quem dá também a fé. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Então aqui fala: o discernimento da fé do coxo por Paulo veio certamente através do Espírito Santo. Paulo passou então a encorajar a fé desse homem, ordenando que ele ficasse em pé. Os crentes devem orar pedindo discernimento espiritual para reconhecer a fé das pessoas que precisam da graça e da cura divinas. Amém. No 19 fala sobre o fato de terem apedrejado Paulo, na cidade. Nos tempos do Novo Testamento, Deus nem sempre protegia seus servos dos sofrimentos. Esse evangelho, que fala que você não vai ter tribulação, não é o evangelho de Jesus, porque Jesus deixou bem claro que no mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, que ele venceu o mundo, e ele disse que ainda tinha a nossa cruz para carregar, que ele falou que tem uma cruz ainda, para cada um de nós. Uma parte da cruz é nossa, Essa verdade é imanente no evangelho e é válida hoje também. O reino de Deus avança a um alto preço da parte dos servos do Senhor. Quando Paulo descreveu posteriormente os sofrimentos que suportara por amor a Cristo, referiu-se a essa ocasião dizendo: uma vez fui apedrejado. Isso ele falou em 2 Coríntios 11:25, em Gálatas 6:17. Ao escrever às igrejas da Galácia, declarou: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, referindo-se provavelmente a este incidente. Existem situações, a gente vê, por exemplo, Tiago foi morto logo ali, foi o primeiro, dos apóstolos a ser morto.
Estevão tinha sido apedrejado, Paulo não chegou a morrer, né, nesses eventos aí, mas poderia ter morrido, porque inclusive ele foi levado pelos seus agressores para fora da cidade e deram ele como morto, né, porque não era a hora dele mesmo, mas ele sofreu bastante. Então, Jesus falou que nós temos que estar dispostos, né, prontos a morrer se necessário pelo evangelho, né, pela causa mesmo do reino. No 22 fala, né, sobre as tribulações, essas tribulações aí, confirmando o que Jesus falou lá atrás. Aqueles que se dedicam a Cristo como Senhor e que um dia entrarão no reino do céu, hão de sofrer muitas tribulações ao longo do seu caminho. Por viverem em meio a um mundo hostil, têm que se engajar na guerra espiritual contra o pecado e o poder de Satanás. Por outro lado, a vida verdadeiramente cristã é uma contínua batalha contra os poderes do mal. Então a nossa guerra ela é espiritual, mas muitas vezes pode acontecer de nós pagarmos um preço também físico e material, né? Mas muitas vezes também nós vamos sentir isso na nossa alma, né? Nas emoções, nos pensamentos, né? Pode vir desânimo, podem vir muitas situações assim também que mexam com o nosso emocional. Então a dor ela não é só física, a dor muito forte também existe através da ansiedade, da depressão, que causa dores físicas também. Então nós precisamos ver que todo ataque o Senhor já venceu, nós precisamos usar a palavra para isso, orar em relação a isso. Mas acontecerão situações também de perseguição, né? Por exemplo, a gente vê perseguições acontecendo muito com cristãos, perseguições emocionais, rejeição, zombarias, bullying, né? Isso aí já acontece muito mesmo, né? Mas acontece também fisicamente, né? Os que são fiéis a Cristo, a sua palavra e aos caminhos da justiça terão problemas e aflições neste mundo. Isso Jesus falou em João 16:33. Somente o crente morno ou de meio termo viverá em paz com este mundo. Isso está em Apocalipse 3, 14 e 17. Numa das cartas às 7 igrejas, Jesus falou sobre essa mornidão. E o crente morno, ele não é perseguido, mas o crente verdadeiro, ele sempre vai ser perseguido, porque ele sempre vai despertar nos outros a culpa, a raiva, a ira, né? A luz, ela dissipa as trevas, incomoda as trevas. Então, se nós formos crentes fiéis, nós teremos perseguições sim. Se nós não estamos sendo perseguidos de nenhuma forma, provavelmente é porque nós estamos bem ocultos ainda. O presente mundo ímpio, bem como os falsos crentes, continuarão como adversários do Evangelho de Cristo até quando o Senhor derrubar o sistema maligno deste mundo na sua vinda. Isso está escrito em Apocalipse 19 e 20. Entre mentes, a esperança do crente está reservada nos céus e está já prestes para se revelar no último tempo. Isso está em 1 Pedro 1,5. Sua esperança não consiste nessa vida nem neste mundo, mas no aparecimento do seu Salvador para levá-lo para si. Então, que nós não tenhamos raízes aqui, né? Nós somos enviados para uma missão. Quando uma pessoa ela é recrutada para uma guerra, ela vai pronta para morrer, né? Se necessário for por aquela causa, ela sabe que ela corre o risco de morrer. E nós vivemos realmente numa guerra espiritual, nós fomos chamados para esse reino da luz, existe uma guerra constante, nós temos que ter consciência disso e estar pronto se necessário para morrer, mas morrer fisicamente, porque espiritualmente nós nunca mais iremos morrer, segundo a palavra. A palavra diz que nós já morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos com Ele, seremos glorificados com Ele. Se com Ele nós sofremos, né, com Ele seremos também glorificados. Então, amém. Glória a Deus pelos sofrimentos, né? Não podemos reclamar, em tudo temos que dar graças. E no 23 fala, né, havendo-lhes eleito anciãos. A consagração de anciãos ou presbíteros, aqui ministros ou pastores, né, os líderes, foi feita não somente pela busca da vontade do Espírito mediante oração e jejum, como também através de um exame do caráter, dos dons espirituais, da reputação e da vida irrepreensível dos candidatos ao dito cargo. Isso está em 1 Timóteo 3, do 1 ao 10, que mostra quais são os requisitos, né, para se escolher um presbítero ou um diácono, né, que não é para sair colocando qualquer pessoa, né, como líder naquela localidade. Então, precisa ter a revelação, a direção do Espírito Santo e tem algumas características a se avaliar.
Se fossem achados irrepreensíveis, seriam consagrados, né? Então é isso, né? No capítulo 14, de acordo com esse estudo aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá falando sobre isso tudo aqui, né? E depois mostra eles voltando para Antioquia, de onde eles partiram, de onde o Espírito Santo falou para separar os dois para essa obra missionária. E eles foram e voltaram na graça do Senhor Jesus. Amém. Que nós sejamos guiados pelo Espírito em todo tempo, crendo que nossa vida está nas mãos dele, que ele nos leve aonde ele queira, que ele nos traga para onde ele queira, e se ele quiser nos levar, que nós estejamos prontos e felizes para estar junto dele para toda a eternidade. Amém.